Se tem uma coisa que pais gostam é filme de ação, com tiro, porrada e bomba, e é por isso que hoje eu fiz uma lista com os melhores nisso. Eu sou o Tavas e hoje eu vou compartilhar com vocês a minha lista dos top 10 melhores filmes de ação de todos os tempos. E o 10º lugar fica com Fogo contra Fogo. Al Pacino, Robert De Niro e Val Kilmer. Tinha como esse filme dar errado? Obviamente que não. E nele, um policial experiente e um criminoso meticuloso entram num jogo de gato e rato enquanto se enfrentam em Los Angeles. Esse filme é muito reconhecido por todo mundo por ele ter conseguido recriar o melhor som de metralhadora de todos os tempos, e é realmente impressionante. A direção do Michael Mann é absurda, atuações absurdas, a história do filme é muito boa, tem ação de primeiríssimo nível, sério, é um filmaço. E você encontra ele para assistir no Disney Plus e no Prime Video. You know, I chased down some crews. Some cruise guys just looking busted back. And you? I am never going back. Mas antes da gente seguir com a lista, se inscreve no canal e curte o vídeo porque isso me ajuda demais. E caso queira ajudar o canal ainda mais, tem um Live Pix aqui na descrição. E em nono lugar, Rambo 4. Eu escolhi esse filme dentre todos os filmes do Rambo porque ele nitidamente é o mais violento de todos. E nele, o John Rambo sai do isolamento que ele estava para poder resgatar missionários que foram capturados no meio de uma guerra no norte da Tailândia. Esse filme é repleto das cenas mais brutais dessa franquia, tem o Rambo atirando de .50 em todo mundo, tem ele arrancando traqueia, é uma violência brutal do início até o fim. Apesar dele não ter a melhor história de todos os filmes, ele sem dúvida é o que mais tem ação. E esse filmaço está disponível no Prime Video. You know what you are when you're made up. E em oitavo da nossa lista, Duro de Matar. Não tem como ter uma lista de filmes de ação sem ter Duro de Matar, né? E eu prefiro muito mais o primeiro filme do que o segundo. E nesse, um policial completamente sozinho se infiltra num prédio cheio de terroristas para poder salvar reféns, incluindo a sua esposa. E esse foi o primeiro filme de ação que o Bruce Willis fez, e ele era um cara que vinha da comédia romântica, então foi um filme que surpreendeu muita gente. É um baita de um filme, tem uma baita de uma história legal, tem personagens com mortes muito memoráveis e é um clássico de filme de ação. E esse filme está disponível no Disney Plus. This channel is reserved for emergency calls only. Do I sound like I'm ordering a pizza? Possible crank call. Check the area, confirm. No signs of disturbance, dispatch. Welcome to the party, pal! Do you really think you have a chance against us, Mr. Cowboy? Yippee-ki-yay! E a sétima posição fica com Missão Impossível Efeito Fallout. De todos os filmes de Missão Impossível, que não são poucos, esse daqui é o mais gostoso de assistir porque ele é o ápice da ação prática que o Tom Cruise faz. E nele, o Ethan Hunt precisa recuperar plutônio roubado enquanto enfrenta consequências das suas decisões passadas. Esse filme é aquele que tem aquela cena que ele quebra o pé, tem a perseguição de helicóptero, tem ele pulando de 8.000 metros de altura, tem aquela cena de luta no banheiro com o Henry Cavill. As cenas mais memoráveis dessa franquia, praticamente todas estão nesse filme, ele não para nem por um segundo sequer, e a história dele é muito boa. Se vocês quiserem assistir esse filme, ele está disponível no Paramount Plus. You don't understand what you're involved in. You need to walk away. Please don't make me go through you. How many times has Hunt's government betrayed him, disavowed him, cast him aside? How long before a man like that has had enough? E na sexta colocação, Old Boy. É um filmaço coreano sobre vingança, ele é meio confuso no começo, mas conforme ele vai desenrolando as coisas, ele vai se tornando um absurdo de filme. Um homem é mantido preso por vários anos sem explicação e quando ele finalmente se liberta, ele busca vingança e respostas, mas encontra algo muito mais perturbador. Esse filme tem uma das reviravoltas mais impressionantes do cinema, eu poderia colocar ele tranquilamente em uns 3 ou 4 top 10 de temas diferentes, mas ele tá aqui pela ação, né? E é uma ação muito
muito bem feita. Toda vez que você vê uma cena de luta em um corredor, você vai lembrar de Oldboy. É um baita de um filmaço, tem uma baita de uma história e ele tá disponível para assistir no MUBI. E em quinto lugar eu coloco John Wick 3 Parabellum. Esse é o meu filme favorito da saga de filmes do John Wick, tem as cenas mais memoráveis de ação e ele combina muito bem ação com história boa. Nesse filme o John Wick foge de assassinos do mundo inteiro enquanto tenta sobreviver a uma recompensa posta na sua cabeça. Esse é aquele filme que tem o John Wick montando o revólver perfeito para dar um único tiro, essa cena é muito boa. Mas não só isso, tem o Baba Yaga atirando nos outros enquanto ele tá de cavalo, tem ele lutando de katana enquanto ele tá na moto, tem de tudo nesse filme. É um baita de um filmaço, o John Wick não para um segundo sequer de fugir e ele tá disponível gratuitamente para vocês assistirem no Mercado Play. E no quarto lugar, Kill Bill Volume 1. Como que eu faria uma lista dessa sem nenhum filme do Tarantino? Sem nenhum filme de Kill Bill? Não tem como. Após ser traída e deixada pra morrer, uma ex-assassina inicia uma violenta jornada de vingança contra o seu antigo grupo. Gente, esse filme aqui teve uma cena de ação tão longa e tão violenta que acabou o sangue falso da gravação. É sério, esse filme tem uma parte que é inteiramente em preto e branca porque simplesmente acabou o líquido vermelho que eles usavam na gravação. É realmente impressionante isso aqui. Kill Bill tem cenas de ação de todos os tipos, muito bem feitas, tem uma história excelente, não tinha como não estar aqui. E caso você ainda não tenha visto esse filmaço, coisa que é crime, ele tá disponível na Netflix. Deserves her revenge. And we deserve to die. You didn't think it was going to be that easy, did you? Yeah, I kinda did. Hi. E na terceira posição, Matrix. Não tem como também falar de filmes de ação sem falar de Matrix, um dos maiores filmes de todos os tempos. E nele, um hacker descobre que a realidade é uma simulação feita por máquinas e passa a lutar pela libertação da humanidade. Matrix é uma mistura absurda de conceitos, é muito inspirado em O Tigre e o Dragão, tem as melhores referências de filme de ação, então o resultado era óbvio, né? Todas as cenas de perseguição são absurdas, todas as cenas de luta de Kung Fu, é tudo tão bem feito que é impressionante até hoje. E assim como Kill Bill, também é crime não ter assistido Matrix e ele está disponível na HBO Max. Unfortunately, no one can be told what the Matrix is. You have to see it for yourself. E em segundo lugar temos Exterminador do Futuro 2. E aqui a gente tem um dos maiores diretores de ação de todos os tempos. James Cameron é simplesmente absurdo dirigindo ação. É só uma pena que ele perca tanto tempo fazendo aquela porra daqueles bichos azul. E nesse aqui, um ciborgue reprogramado e enviado ao passado para poder proteger o John Connor de um novo exterminador que vai tentar matar ele. Esse filme aqui é precursor de tantas coisas que é até difícil de citar. Os efeitos desse filme para 1991 é muito à frente do seu tempo. O Arnold fazendo um dos personagens mais icônicos da história do cinema, o T-1000 também um dos vilões mais icônicos. Baita filme de ação, baita ficção científica, baita história. Esse filme aqui é excelente em tantos níveis que não tinha como ele ter aparecido antes nessa lista. Terminator 2 está disponível na Apple TV Plus e na Universal Plus. Who sent you? You did. 35 years from now, you reprogrammed me to be your protector here. He's a Terminator like you, right? Not like me. T-1000, advanced prototype. Kill us all! Go!
E na primeiríssima posição, Mad Max, A Estrada da Fúria. Sem brincadeira nenhuma, eu já devo ter assistido esse filme umas 7 ou 8 vezes. Toda vez que eu assisto ele, eu fico impressionado de como ele é bom. E nesse filme pós-apocalíptico, o Max se junta à Imperatriz Furiosa para fugir de um tirano e salvar um grupo de mulheres. E eu já adianto para vocês que Estrada da Fúria para mim é o melhor filme do século até o momento. Não tem nada, literalmente nada em termos de direção, fotografia, trilha sonora e roteiro que seja sequer equivalente. O filme não para nem por um segundo sequer, não tem um respiro para absolutamente nada. É tiro, é explosão, é areia pra tudo quanto é lado. E dificilmente eu acho que vão lançar tão cedo um filme tão bom quanto esse aqui. É um crime esse filme não ter recebido o Oscar de melhor filme. E esse épico de ação tá disponível no HBO Max, no Telecine e no Prime Video. Se você ainda não assistiu, para tudo que você tá fazendo, para esse vídeo e vai assistir porque não tem erro. I want them back! They're my property! Oh, what a day! What a lovely day! Want to get through this? Let's go! E eu quero deixar alguns filmes aqui como menção honrosa, que não couberam na lista, mas que também são muito bons. E são eles Kill Bill Volume 2, que é um baita de um filmaço, tão bom quanto o primeiro, é inesquecível, mas eu não quis deixar ele na lista para não ocupar o lugar de outro filme e ficar 2 Kill Bill. Baby Driver, que é um baita de um filmaço de perseguição, muito divertido, cheio de personagens únicos e uma trilha sonora que é excelente. E Kingsman, o primo engraçadinho de 007, ele tem vários elementos de diversos filmes de ação e tem um dos melhores planos sequências do cinema. Né? Foda! Mas me fala aí se vocês concordam com esse top 10, qual o filme que ficou faltando e se vocês já assistiram todos. Me conta aqui nos comentários e caso tenha curtido o vídeo, dá uma olhada nesse aqui também. Valeu e até a próxima!